Enquanto a gente não começa, deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês, que já estão aqui na sala, só para mostrar um pouco da aplicabilidade do método ou dos métodos de previsão de demanda. Deixa eu só selecionar aqui. Isso aqui que eu estou projetando agora na tela de vocês é um print screen do home broker da Rico, né? E é interessante que eles mudaram recentemente e eles incluíram justamente a questão da média móvel como parâmetro de balizamento, de previsão de demanda, né, ou de previsão de preço de ação. Então, se você observar aqui, né, a gente tem média móvel 27,85, né, reais por ação, e aqui a curva, né, do que seria a média móvel comparada com os valores das ações, né? Obviamente que a Petrobras veio numa crescente nesses últimos tempos, né? E agora a média móvel descolou bastante, né? Do preço atual das ações. Por quê? Um evento aleatório ocorreu, né? Que quebrou um pouco o comportamento sistemático, né? Qual foi o evento aleatório que ocorreu que fez com que as cotações se afastassem muito, ou seja, que o erro de medida, né, se afastasse muito em relação à média móvel? Foram esses últimos eventos aí, né, de anúncio precoce da saída de demissão do presidente da Petrobras, né, pelo presidente Bolsonaro e assim por diante. Então, o mercado se descolou da média móvel, né? Se a gente fosse rodar um modelo de previsão de demanda utilizando média móvel aqui, nós encontraríamos provavelmente um erro bastante grande, principalmente por conta desse ponto e desse ponto, que está muito descolado da sistemática da curva. Tá? Então, só uma ilustração para a gente ver aí a aplicação do método na prática, né? De como se utiliza, por exemplo, no mercado financeiro. Tá? Isso é média móvel simples, né? Bom, beleza. Agora vamos começar mesmo. Mais uma vez, bom dia a todos. Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo tranquilo, saudável. Hoje a gente segue com justamente os métodos, né, de previsão de demanda. Tá? Hoje a gente vai começar a falar daquilo que a gente chama de média móvel, de suavização exponencial dupla, ou método de Holt, é o nosso penúltimo método, né? Então, se a gente for lembrar daquele mapinha que eu costumo mostrar para vocês no início de algumas aulas, né? Nós estudamos nesse curso 5 métodos de previsão de demanda baseado em séries históricas, né? Média móvel simples, média móvel ponderada, suavização exponencial simples, suavização exponencial dupla, ou método de Holt, e suavização exponencial tripla, ou método de Winther. Então, hoje a gente está chegando no nosso penúltimo método. Nós vamos abordar hoje, discutir e finalizar o conteúdo de fato do penúltimo método dos 5 que a gente vai ver ao longo desse curso, tá? Ao longo desse curso. Beleza. Deixa eu abrir o iClass aqui e a gente já inicia essa discussão, tá? Então, se a gente for aqui no nosso...
se a gente for aqui no nosso sílabus, né? A gente está entrando na aula de número... Estamos entrando aí na aula de número... Hoje é dia 25, na aula de número 7, tá? E a gente vai começar a falar daquilo que eu mencionei para vocês, do método de Holt, ou da suavização exponencial dupla, tá? Não sei se alguém lembra, se alguém pode me ajudar, mas trata de quais características uma série de dados precisa ter, ou deve ter, para que a gente utilize o método de Holt. Quem consegue me ajudar aí, puxar da memória das nossas primeiras aulas, quando a gente falou de componente sistemático, componente aleatório? A gente sabe que o método de suavização exponencial simples, média móvel simples e média móvel ponderada tratam de componente sistemático, de série de dados ou de previsão de demanda que possuem no seu componente sistemático nível, né? O método de Holt. Alguém consegue lembrar das nossas primeiras aulas a respeito do que ele trata, de quais conjuntos de tipos de dados, características do conjunto de dados que são passíveis de serem utilizadas ou de serem estudadas pelo método de Holt? Sim, então? Nível, tendência e sazonalidade. Nível e tendência. Nível e tendência. Sazonalidade a gente vai tratar no outro método, mas perfeito. Exatamente. Então, aqui a gente adiciona uma nova componente, que é o nível, além do nível, na verdade, né, que já era tratado pelos 3 métodos anteriores que a gente viu, a gente adiciona o que a gente chama de tendência, né? Então, só para a gente recapitular um pouco do que a gente viu lá na introdução desse tópico do curso, né? Deixa eu projetar aqui novamente o quadro branco para vocês. Quando eu falo, olha, o método de Holt é um método que... O método de Holt é um método que trata de dados que possuem no seu componente sistemático nível e tendência. O que eu estou falando, na verdade, do ponto de vista gráfico, olha, eu utilizo esse tipo de método, eu utilizo essa metodologia para estimar previsões, para fazer previsões de demanda, tá? De conjunto ou previsões baseadas em conjuntos de dados que tenham essa característica, tá? Que apresentem alguma tendência. Essa tendência ela pode ser de crescimento ou ela pode ser também uma tendência de decrescimento, tá? Ela poderia ser alguma coisa dessa natureza, né? Tá? Então, se eu tenho um cenário como esse, para cá é passado, né? É tudo que aconteceu. Eu quero saber o comportamento dos dados, o comportamento da demanda no futuro. Eu tenho que aplicar um método que, a partir desse conjunto de dados aqui, né, me permita ter uma previsão de demanda que mantenha esse comportamento linear crescente. Tá? Então, o método de Holt traz ferramentas matemáticas para que a gente consiga projetar o que está aqui, esse comportamento sistemático de crescimento, para o futuro. E essa é a nossa previsão. E essa é a nossa previsão de demanda. Tá? Aqui, da mesma forma que para a suavização exponencial simples, para a média móvel ponderada e para a média móvel simples, nós vamos avaliar a qualidade, né, a qualidade da previsão a partir do quê? Das medidas de erro. Ok?
Então, nada muda em relação a isso. Nós vamos rodar a nossa previsão de demanda, utilizando agora o método de Holt. Vamos encontrar a nossa previsão de demanda, e aqui, entre aspas, a previsão de demanda do passado e a previsão de demanda do futuro, que é o que a gente realmente quer, ou seja, qual que é a nossa expectativa de comportamento daqueles dados para períodos futuros. E com base na previsão, entre aspas, do passado, comparada com os dados observados, com a série histórica de dados, eu vou estimar as medidas de erro que vão me dar, ou que vão me indicar a qualidade da previsão. Ok? Exemplos, novamente, né, para a gente recapitular um pouquinho lá das nossas aulas iniciais, exemplos de mercados, de produtos, de segmentos que possam ter esse tipo de comportamento de dados aqui sistemático, ou seja, um comportamento de crescimento ou um comportamento de decrescimento. Eu diria, a princípio, todos e quaisquer produtos de consumo, tá, que estejam vinculados, diretamente vinculados ou fortemente correlacionados com a saúde econômica do país. Então, assim, todos os produtos vendidos em supermercado, ou a grande maioria deles, os produtos de maior valor agregado, bens de consumo duráveis, tipo geladeira, fogão, carro e assim por diante. O que eu estou dizendo? Ora, é possível acreditar que o consumo, por exemplo, de geladeiras de uma marca mais sofisticada, uma geladeira mais sofisticada e mais cara, portanto, vai ter um crescimento no seu consumo se a situação econômica do país estiver boa, se o desemprego estiver baixo, né? Se eventualmente o câmbio estiver comportado, né? Dadas essas variáveis, provavelmente é possível acreditar que o comportamento de consumo ou de vendas, por exemplo, de uma geladeira, sei lá, top de linha da Samsung, que fala sozinha, que é toda automatizada, etc. e tal, né? Assista um crescimento mês a mês, semana a semana, dia a dia. E o inverso é verdadeiro, né? Numa situação de crise, eu poderia acreditar que esses produtos de maior valor agregado tendem a uma redução drástica no seu consumo, tá? Alimentação de forma geral, né? Eu dei o exemplo para vocês lá no início da disciplina também, né? Da carne, né? Da picanha, ou de qualquer tipo de carne, qualquer tipo de proteína, né? A proteína animal, né? A proteína carne bovina é a fonte de proteína, ou uma das fontes de proteína mais caras que existem, né? Talvez junto com peixe. Então, quando a economia está indo bem, as pessoas compram mais carne. Quando a economia está indo mal, as pessoas reduzem o consumo de carne bovina, por exemplo. Se a gente fosse fazer uma análise mais sofisticada num cenário como esse, de economia em situação ruim, a gente poderia perceber, por exemplo, carne bovina caindo o seu consumo e, por outro lado, eventualmente, carne de frango subindo o seu nível de consumo. Por quê? Porque carne de frango é um substitutivo natural da carne bovina. Se a situação econômica estiver muito ruim, muito complicada, a gente pode assistir uma queda, por exemplo, da carne de frango. Opa, ao contrário aqui. A gente pode assistir a uma queda no consumo de carne de frango e um aumento no consumo do produto substitutivo, do produto substituto à carne de frango, que é o ovo, a fonte de proteína mais barata em comparação com a carne de frango, a carne de peixe ou a carne de gado. Tá? Então, reparem que todos esses produtos apresentam, de forma geral, um consumo crescente ou decrescente e possivelmente sem uma sazonalidade típica. Tá? Então, é desse conjunto de dados, desse tipo de conjunto de dados que a gente vai tratar aqui nessa aula. Tá? Como é que a gente faz previsão de demanda nestes cenários? Tá, ok? Para ações, né, a gente viu aqui as ações da Petrobras, ali no home broker da Rico, optou-se por utilizar média móvel simples
para fazer uma projeção de preço ou para estimar qual é o preço médio dos últimos X dias. Ali ele não fala quantas componentes compõem aquela média móvel, tá? Mas se a gente tivesse um comportamento de preços constantemente crescente, né, vamos dizer assim, meses e meses de austeridade econômica, de uma situação econômica muito favorável, a gente provavelmente veria o mercado de ações como um todo, e de ações como a Petrobras, que são um dos principais ativos, ou o principal ativo da B3, você poderia assistir um crescimento constante dela. E nesse caso, eventualmente, você poderia utilizar, ao invés da média móvel, o método de Holt, para fazer previsão de preço. Tá? Então, é nesse contexto que a gente encaixa aí aquilo que a gente chama de método de Holt ou suavização exponencial dupla. Tá? De novo, esse método é utilizado quando a gente tem nível, e quando a gente tem tendência, tá? Na análise do conjunto de dados. Nível e tendência pode ser ilustrado ou pode ser explicado por a nossa velha função geral de primeiro grau. A função de primeiro grau ela é expressa por y igual a x mais b, ou f de x igual a ax mais b. O a é o meu coeficiente angular, né? O a é o meu coeficiente angular, ou seja, o a é justamente a intensidade, né? O tamanho da angulação da reta de primeiro grau obtida a partir do conjunto de dados. E o b é o que a gente chama de coeficiente linear, que é justamente o ponto onde a reta intercepta, né, o eixo y. Até agora, quando a gente tratou de média móvel simples, média móvel ponderada e suavização exponencial simples, a gente estava ignorando a presença de coeficiente angular. A gente só estava considerando a existência de coeficiente linear, ou seja, para qualquer x que eu tivesse, o meu y seria igual a b ou muito próximo de b. Ou seja, seria muito próximo de uma linha reta dada pela função de primeiro grau. Agora não. Agora eu tenho o coeficiente angular. Para cada x que eu insira, professor, o que é o x? O x é o período, lembra? Para cada x que eu insiro na minha função de primeiro grau, eu vou ter um y associado, que é a função do meu coeficiente angular e do meu coeficiente linear. Portanto, eu vou ter alguma coisa sempre nesse sentido que eu estou apresentando para vocês graficamente, né? Para cada x, eu vou ter sempre um y que é crescente ou decrescente, dependendo do sinal do coeficiente angular. Tá? Aqui eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, né? É aquela matemática lá do segundo grau. Alguém ia perguntar alguma coisa, gente? Não? Tudo bem até aqui, essa parte introdutória do método? Deu para entender o conceito geral? Agora vamos praticar, né? Então vamos fazer exatamente aquilo que a gente tem feito para todos os outros métodos. Eu quero explicar o método para vocês fazendo o exercício. Então a gente vai aplicar as fórmulas num exercício e no final a gente volta para aquele material conceitual e eu faço mais um ou outro comentário a respeito do conceito, tá? Mas vamos utilizar nesse momento, a gente vai estudar a aplicação do método, a utilização das fórmulas através de um exercício, ok? Então deixa eu encerrar aqui o quadro branco e lá no eClass eu vou pedir a gentileza que vocês abram, por favor, o método de previsão de demanda, exercícios, o que a gente tem aqui. Suavização exponencial simples, fica um exercíciozinho de suavização exponencial simples, a gente pode fazer depois. Eu vou pedir que vocês abram esse exercício número 6, que eu vou liberar para vocês agora, tá?
suavização exponencial dupla. Suavização exponencial dupla. Vamos abrir esse exercício e vamos aprender fazendo. Aprender na prática. Eu estou falando aqui achando que eu estou projetando a tela, mas eu acho que eu não estou não, né? Agora sim. Agora sim. Então, só para a gente estar alinhado na mesma... A gente está na mesma página aqui, eu estou abrindo, a gente vai fazer o exercício número 6, tá? Que está aqui na aba de exercícios. Exercícios número 6. Já está liberado aqui para vocês. Ok? Deixa eu fazer esse exercício aqui. Beleza. Beleza. Vamos lá. Só um minutinho aqui. Opa. É que aqui não tem as fórmulas. Deixa eu trazer as fórmulas para cá, para a gente ir fazendo exercício em paralelo com as fórmulas, tá? Só um instante. Conteúdo. Suavização exponencial dupla. Tá. Então, gente, assim como para suavização exponencial, para média móvel simples, média móvel ponderada e suavização exponencial simples, nós temos para suavização exponencial dupla também um conjunto de fórmulas, tá? Um conjunto de fórmulas que eu vou colocar agora aqui para vocês na planilha, tá? A gente tem um conjunto de fórmulas que eu vou colocar agora para vocês aqui. Nós temos essa formulita aqui. Nós temos essa formulita aqui. E por último, nós temos esta daqui. Então, antes da gente começar, gente, o exercício em si, deixa eu fazer um breve comentário em relação às fórmulas que estão aí disponíveis para vocês. Vamos fazer um breve comentário em relação a essas ditas cujas aqui. Tá? Olha só, começando por essa fórmula geral aqui. PT mais 1 é igual a LT mais TT. Repara o seguinte, até o presente momento, até a gente, antes de começar a falar de suavização exponencial dupla, a minha previsão era sempre função somente do meu nível. Né? Eu tinha alguma coisa nesse sentido aqui. PT mais 1 era igual a LT ou coisa do tipo. Eu só tinha nível, level, como variável da minha previsão. Repara que agora isso mudou. Quando eu falo, olha, PT mais 1, a minha previsão na posição T mais 1, ela passa a ser a soma de LT mais TT. Professor, o que significa isso? PT mais 1 igual a LT mais TT. Por exemplo, qual que é a minha previsão na posição de número 4? A minha previsão na posição de número 4 é igual ao nível na posição de número 3, mais a minha tendência também na posição de número 3. Perfeito. Deu para entender. Bacana. Mas vem cá, como é que eu calculo L3 e T3? Ou como é que eu calculo LT e TT? Bem-vindos. A gente calcula assim, gente. LT igual a alfa vezes DT mais 1 menos alfa mais LT menos 1 mais TT menos 1. E o T3 ou
TT, o T para qualquer período T. Eu calculo TT igual a beta vezes LT menos LT menos 1 mais 1 menos beta vezes TT menos 1. Tá ok? Se vocês lembrarem lá da suavização exponencial simples, nós tínhamos só uma fórmula. A gente tinha uma fórmula para quê? Para LT. Porque a minha previsão era função somente de L. Agora não, agora a minha previsão é função de L, nível e T, tendência. Tá ok? Portanto, para eu achar minha previsão, de novo, entre aspas, sempre, isso aqui está sendo gravado, depois não quero que ninguém me chame de maluco, né? Porque eu falo previsão do passado, mas então bastante aspas aqui. A minha previsão do passado é função de LT e de TT. E a minha previsão do futuro, PT mais N, ou seja, a minha previsão para qualquer período N, ou T mais N, é LT mais N vezes TT. Ou seja, também é função de LT e de TT. Tá? Quando eu falo PT mais N aqui, né? Quando eu falo PT, eu estou falando de passado. PT mais 1 e assim por diante. Quando eu falo PT mais N, aí sim eu estou falando de futuro mesmo. Ou seja, de um período que eu ainda não tenho dado histórico registrado. Tá? Então, reparem que a lógica do método é essa. Por que ele é mais complexo do que a suavização exponencial simples, do que a média móvel ponderada, e a média móvel ponderada simples? Por que esse método é um pouco mais complexo? Porque agora eu preciso calcular T e L para cada previsão. Tá ok? A lógica dos T mais 1, T menos 1 aqui, não muda daquilo que a gente já viu nos outros métodos. Então, olha só, quando eu falo PT mais 1 igual a LT mais TT, como eu falei anteriormente, eu estou falando, olha, para a gente tornar esse entendimento mais claro, sempre substitua um T por um número. Ok? Vamos substituir o T por 5. Vamos dizer que eu queira saber a previsão para um T igual a 5, o L para um T igual a 5 e um T para um T igual a 5. Então, vamos lá. Para um T igual a 5, a minha previsão 6, 5 mais 1, é igual ao meu L5 mais o meu T5. O que é o meu L5? Meu L5 é alfa vezes a demanda observada na posição 5 mais 1 menos alfa vezes L na posição 4, T menos 1, mais T na posição 4. E o meu T na posição 5? O meu T na posição 5 é a mesma coisa. É o beta vezes L5 menos L4, T menos 1, mais 1 menos beta, ficou feião esse beta aqui, vezes T4. É assim que a gente interpreta os índices das fórmulas. Muito, muito, muito importante para nós aqui. Muito importante para nós entender esses índices, tá, gente? Muito importante, muito importante. Ok? Esse T mais N, T, T e N, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho quando a gente for aplicar ele. Ele é um pouquinho mais chatinho de entender. Então, a hora que a gente estiver fazendo exercício, eu paro, trago essa fórmula aqui para o foco e a gente fala sobre esse T mais N. Tá ok? Beleza. Vamos começar então a praticar. Vamos aprender a utilizar o método, né? Vamos aprender a utilizar o método, tá? Antes disso, vamos interpretar o problema. É um probleminha também bastante geral, justamente de ações. Olha que eu nem sabia, hein? Justamente de ações. Olha só. A série histórica abaixo
apresenta o preço de fechamento das ações da Google, tá? Na Nasdaq, nos 4 meses entre agosto de 2009 e novembro de 2009. O objetivo é prever o comportamento das ações durante o mês de dezembro de 2009 a partir desses dados, tá? Deixa eu só ampliar aqui a imagem de vocês, que senão eu não consigo ver vocês. Beleza. Então, o objetivo é prever o comportamento das ações durante o mês de dezembro de 2009 a partir desses dados. Então, vamos lá, olha só. Eu tenho o registro do preço diário de ações da Google ou do Google na Nasdaq, dia a dia, preço de fechamento, tá? Durante todos os dias dos meses de agosto, de setembro, de outubro e de novembro. Eu quero saber o seguinte, vem cá, qual é o valor das ações do Google para dezembro? Repara, né? Lá no home broker da Rico, que eu mostrei para vocês logo agora no início da aula, o home broker estava utilizando um método de previsão de demanda específico, que era a média móvel simples. Aqui ele está pedindo para a gente utilizar a média móvel, a suavização exponencial dupla, ou método de Holt. Vamos entender por quê. Se a gente botar num gráfico esses dados aqui observados, qual que é o comportamento dele? Ó, existe um crescimento, né? Existe um crescimento suave, né? Suave, mas existe uma tendência de crescimento. Existe uma tendência de crescimento, tá? Se eu adicionar aqui linha de tendência e equação no gráfico, eu vou perceber que o meu B, ou coeficiente linear da equação, é 431,7, ou seja, o ponto onde o eixo Y é interceptado pela reta, e o meu coeficiente angular, ou seja, o meu A da função de primeiro grau é 1,8, né, que me dá justamente a inclinação dessa retinha aqui. Tá? Então, a gente está lidando aí com um conjunto de dados que possuem no seu componente, sistemático tendência e nível. Tá, ok? Professor, uma pergunta que poderia surgir. Mas está muito suave esse crescimento aqui. Eu não poderia utilizar a média móvel simples, ou a média móvel ponderada, ou a suavização exponencial simples? Sim, poderia. Se você tiver aquela história, se você tiver na dúvida sobre qual é o método mais apropriado, lembre-se que a gente tem uma caixa de ferramentas, né? Qual é a nossa caixa de ferramentas? A nossa caixa de ferramentas é o conjunto de métodos de previsão de demanda. Você pode ir testando cada ferramenta no seu produto, né? E como é que você vai avaliar qual que é a melhor ferramenta para aquele item que você está consertando, para aquele item sobre o qual você está trabalhando? Você vai avaliar a qualidade da ferramenta através do erro. Aquela ferramenta que te entregar o menor erro é a ferramenta que te dá a melhor previsão. Tá? Eu estou falando isso porque, eventualmente, você tem conjunto de dados um pouco mais confusos, né? Poxa, aqui tem um crescimento, mas alguém poderia dizer, o crescimento é muito suave. A gente tratou de dados, de um conjunto de dados muito semelhante a esse, em algum exercício de suavização exponencial simples ou de média móvel ponderada, se eu não me engano. E eu fiz exatamente esse comentário. Tá? Então, é importante a gente ter em mente que, no final das contas, a ferramenta que a gente vai utilizar, eventualmente a gente pode ter que testar mais de uma ferramenta, ou seja, testar mais de um método, para entender qual deles me dá o menor erro de medida, DAM, MAP, principalmente, e, portanto, é a mais apropriada para aquele conjunto de dados. Ok? Beleza. Então, bom, entendemos aqui um pouco do comportamento dos dados. Deixa eu botar esse gráfico lá para cima, que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre ele, tá? E vamos voltar a ler aqui o exercício, tá? Então, a gente tem aqui
a proposta do exercício que é, letra A, calcule a previsão de demanda para o mês de dezembro. Calcule a previsão de demanda com base nos dados históricos de preços de ações do Google, defina os valores, faça a previsão para os dias úteis de dezembro de 2009 utilizando o método de Holt. Então, esse é o primeiro item que o problema nos coloca. Tá? Depois, calcule os erros de previsão utilizando os indicadores DAN, MAP e MPE. Letra C, otimize os valores de alfa e beta. Vamos parar por enquanto aqui na letra C, depois a gente lê a letra D, E e F. Tá? Como é que a gente calcula, como é que a gente inicia o cálculo de previsão de demanda de um exercício desse tipo aqui? Tá? Repara que o exercício ele já está todo preparado para mim, né? Ele já trouxe as datas, ele já trouxe a contagem, ele já trouxe preço, ele já trouxe uma coluna para L, uma coluna para T, uma coluna para L mais T, que é a minha previsão, e um espacinho para eu inserir alfa e beta. Né? Eu tenho nas minhas fórmulas alfa e beta, assim como eu tinha na suavização exponencial simples o alfa. O alfa era um peso que eu utilizava para encontrar o melhor erro possível através do solver. Aqui, na suavização exponencial dupla, é a mesma coisa. Eu tenho só que agora dois pesos. Eu vou otimizar alfa e beta ao final do processo para encontrar o menor erro possível. Pois bem, como é que a gente inicia? A gente inicia aplicando as fórmulas mesmo. Então, bom, eu só posso encontrar PT mais 1 se eu achar LT e TT, já que PT mais 1 é função de LT e TT. Então, primeiro eu preciso encontrar LT e depois eu preciso encontrar TT. O meu primeiro LT é o L1 e o meu primeiro T é o T1, correto? Se eu substituir T por 1, eu tenho L na posição 1 e T na posição 1. O que seria o L na posição 1? L1 é igual a alfa vezes D1, isso aqui, mais 1 menos alfa vezes, LT menos 1, L0, mais T0. Eu não tenho L0 e T0. A minha contagem começa em 1. Não começa em 0. Eu não tenho L0 e eu não tenho T0. Eu não tenho. Mesma coisa vale para cá, né? Eu também vou precisar do T0, precisaria do T0 e do L0 para um T igual a 1. Só que eu não tenho L0 e T0. Como é que eu saio desse enrosco? Esse é o primeiro ponto importante desse método. Achar o L, deixa eu apagar aqui. Achar o L na posição 1, L1 e o T1. Vocês se lembram lá na suavização exponencial simples que a gente viu na quinta-feira? Que a gente também não conseguiu utilizar a fórmula para achar o L na posição 1? O que a gente fazia lá? A gente repetia o dado observado na posição 1. A gente considerava o dado observado na posição 1 como sendo a minha previsão de demanda em 1, e a partir disso eu rodava a fórmula a partir da posição 2. Aqui eu vou ter que achar uma solução similar, porque a fórmula não é aplicável para L1 e T1. Não é aplicável. Não é aplicável. Então, meus amigos, a gente precisa resolver isso. O que é L1 e T1? Olha só. Pode falar, pode falar. Essas fórmulas aí que você colocou, elas estão no Excel que você mandou para a gente baixar ou você tirou de outro lugar? Não estão não, Rafael. Essas fórmulas estão no material conceitual. Ah, tá bom. Tá no conteúdo lá. Eu fiz um copy-paste aqui, tá? Fiz um copy-paste aqui. Depois eu mostro lá no material onde elas estão. Tá ok?
Alguns exercícios acabo colocando as fórmulas no Excel e outros não. Mas por uma questão aleatória mesmo, não tem nenhuma... Na hora que você for postar, professor, o gabarito, você pode postar com as fórmulas, o Excel do gabarito, porque daí já facilita. Não sei, talvez seja melhor vocês visitarem o material e colarem essas fórmulas lá. Acho que é muito simples de fazer isso. Tá? O material está disponível, bem claro. Eu vou ver como é que o gabarito está. Se o gabarito estiver com a fórmula, beleza. Se não tiver, é só vocês fazerem o que eu acabei de fazer aqui. Vocês vêm no material, eu mostro para vocês não tem mistério. Vocês colocam lá na planilha e trabalham com isso sem maiores problemas. Tá? L1 e T1, como é que eu encontro L1 e T1? Tá? Como é que eu encontro L1 e T1? Eu tenho que olhar para isso daqui, ó, para o meu gráfico que expressa o comportamento da série de dados. Tá? Eu falei para vocês que a previsão de demanda na suavização exponencial dupla nada mais é do que uma replicação da função de primeiro grau. Tá? Ou seja, a minha previsão de demanda aqui ela vai continuar sendo uma reta crescente, seguindo a tendência desse conjunto de dados aqui. Tá? Portanto, essa reta aqui ela vai ser descrita por uma função y igual a x mais b. Aliás, eu já tenho essa função. Essa reta da minha previsão de demanda ela vai ser descrita pela função y é igual a 1,8071 mais 431 a e b. A e b. Tá? O a da minha função de primeiro grau que descreve a previsão de demanda que eu ainda vou calcular, esse a aqui, 1,8071, é o t na minha posição 1. Esse é o meu t na posição 1. E o meu coeficiente linear, b, da função de primeiro grau, que vai descrever a minha previsão de demanda, é o L na minha posição 1. Então, como é que eu acho como é que eu acho o T1 e o B1 da minha previsão de demanda? Muito simples. Eu ploto os pontos dos dados observados num gráfico, como eu fiz aqui, adiciono linha de tendência e peço para ele rodar a função que explica essa linha de tendência aqui. Bom, uma vez que eu tenho a função que explica essa linha de tendência, eu tenho o A da função de primeiro grau e o B da função de primeiro grau, que são os meus T na posição 1 e L na posição 1. Professor, Oi, Gabriela. eu não entendi como você conseguiu chegar nessa formulinha, eu consegui criar o gráfico, mas acho que eu perdi quando você fez a linha. Não sei como você conseguiu chegar nesse y igual a... Tudo bem. Vamos fazer de novo aqui no passo a passo, sem problema nenhum. Olha só. O primeiro passo é a gente selecionar o x e o y que vão compor esse meu gráfico. O que é meu x? O meu x é sempre tempo, contagem. Tá? Então, vou selecionar todos as linhas em que eu tenho contagem. O outro componente do meu gráfico é o meu y, que são os valores associados, né, a cada um desses períodos. Então, seleciono x e y. A seguir, eu venho em inserir, e aqui você tem várias opções. Você pode montar um gráfico de dispersão ou um gráfico de linhas, que foi esse que eu acabei de montar. Vamos montar um gráfico de linhas novamente para não fugir do que a gente fez. Eu venho em inserir, eu venho aqui nesse ícone de gráfico de linhas, e eu seleciono essa quarta opção. Opa.
eu seleciono essa quarta. Espera aí que saiu duas linhas aqui que não deveria. Novamente aqui, seleciono tudo, inserir linhas aqui, tá? Eu selecionei o título do gráfico, perdão, o título da coluna e daí deu certo. Selecionei aqui os meus X e os meus Y e encontrei o gráfico. Até aqui, tudo bem. Eu sei que você chegou aqui, imagino que a maioria dos colegas aí tenham chegado também. Como é que eu insiro a linha de tendência e a equação de regressão, né? Ou a função de primeiro grau que explica o comportamento da linha de tendência? Primeiro eu tenho que inserir a linha de tendência. Como é que eu faço isso? Eu seleciono com o botão esquerdo o gráfico, clico com o botão esquerdo em cima do gráfico e com o botão direito em seguida. Vai me abrir essa janelinha, eu venho aqui ó, em adicionar linha de tendência. Clico em cima dela, eu vou ter essa janela aqui. Ela já me traz a linha de tendência como uma função linear, como default, como padrão do Excel. Eu mantenho isso. Tá? Eu quero realmente uma função linear que explique o conjunto de dados. E aqui eu seleciono exibir equação no gráfico. Que equação? A equação de regressão, ou a equação que explica o comportamento dessa reta. Todo mundo conseguiu chegar aqui, gente? Tranquilo? Obrigada, professor. Sem problema. Só que, na hora da prova, você pode falar, caramba, eu não lembro como fazer esse gráfico, puta merda, tô lascado. Não vou conseguir. Porque se você não conseguir fazer o L1 e o T1, você não sai do lugar, entendeu? Sai do lugar. Putz, e assim, vamos dizer que deu um branco. Cara, eu não sei fazer o gráfico, muito menos colocar a linha de tendência no gráfico, e muito menos achar a equação de regressão. Relaxa, você tem outra possibilidade muito mais simples de fazer isso. Você pode... Fala, Rafael. Desculpa bater na mesma tecla de novo, mas Tranquilo. eu tô clicando no botão direito aqui do computador e não tá aparecendo isso de adicionar linha de tendência. Você pode repetir rapidinho só para eu ver se eu tô clicando certo no gráfico? Não, inserir o gráfico eu entendi. Ah, tá. É porque eu apaguei. Então, deixa eu inserir o gráfico aqui. Beleza. Você pode... Bom, o gráfico está aqui, né? Você estabeleceu o gráfico, você vem aqui com o mouse em cima exatamente em cima do gráfico, em qualquer um dos pontos dele, e clica com o botão direito. Bem em cima dele. Deve te aparecer uma janela como essa e dentro dessa janela esse item adicionar linha de tendência. Perfeito, valeu. Deu certo aí? Um segundo, vou testar aqui. Então, ele não me dá opção. Aparece, tipo, adicionar linha de tendência, mas não dá para clicar. Talvez eu tenha adicionado o gráfico errado, mas tudo bem, eu entendi. Obrigado, professor. Se você quiser, depois, quando acabar a aula, nos últimos 5 minutos, você projeta aqui para mim e a gente faz junto. Tá bom, valeu. Tá? Bom, mas como eu estava falando, vamos dizer que deu um branco, ou deu um pau desse aí. Cara, eu não estou conseguindo fazer o gráfico, eu não estou conseguindo adicionar linha de tendência, muito menos adicionar equação de regressão. Não estou conseguindo. Tem uma solução mais fácil para você achar o L1 e o T1. Tá? Então eu vou apagar eles aqui, a gente vai achar esse L1 e o T1 de uma outra maneira. Antes disso, deixa eu reinserir e deixar o gráfico aqui bonitinho para a gente comparar. Tá? Então, existe uma outra maneira de a gente achar L1 e T1 que não pela equação de regressão, pela função de primeiro grau que explica a reta. Que maneira é essa? Existem duas fórmulas no Excel que acham para você tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear de qualquer função de primeiro grau. Tá? Para você achar o coeficiente linear, ou seja, o B da equação de primeiro grau, você pode usar a fórmula intercepção. A fórmula intercepção é função de todos os Ys, Ys conhecidos, Ys nons, né? Non Y, todos os Y que eu conheço e todos os X que eu conheço.
Então, eu seleciono todos os y que eu conheço, ponto e vírgula, e seleciono todos os x que eu conheço associado aos y. Então, eu seleciono os x até o limite onde eu tenho y conhecido. Bom, y conhecidos, x conhecidos, fecho parênteses, enter, 431, que é exatamente o que está aqui na minha função de primeiro grau obtida através da linha de tendência. Tá? Essa é a maneira mais fácil de fazer no final das contas. Muitas vezes você não quer rodar o gráfico, fazer o gráfico, ou como eu disse, às vezes você tem, por algum motivo, deu algum problema, se enrolou na construção do gráfico, ou na adição da linha de tendência, ou na obtenção da equação de regressão, usa a fórmula intercepção para achar o L na posição 1, ou seja, para achar o seu B da função de primeiro grau, seu coeficiente linear. E para o y é a mesma história, só que a fórmula não é intercepção, é inclinação. Então, igual inclinação, abre parênteses, seleciono novamente todos os meus y conhecidos, ponto e vírgula, e seleciono a seguir todos os meus x conhecidos. Y conhecidos, x conhecidos, fecho parênteses, enter, 1.8, 1.8. Beleza? Tranquilo? Molezinha até agora, né? Então você tem essas duas opções para achar o y o a e o b da função de primeiro grau, ou o L1 e o T1. É a mesma coisa, tá? Quando eu falo A e B, ou T1 e L1, eu estou falando exatamente da mesma coisa. Passo 1, cumprido. Achei L1, T1. Passo 2, determinar valores de alfa e beta. O problema aqui está me falando, olha, comece a otimização com alfa igual a 0,2 e beta 0,4. Então, aqui eu não vou inserir alfa e beta aleatórios. Eu vou inserir alfa e beta que ele está me dando aqui. Alfa 0,2, beta 0,4. Passo 2 cumprido. Eu poderia até fazer, né, um passo a passo mesmo. Então, se eu colocar aqui, para facilitar a vida de todo mundo, eu posso fazer, olha, passo 1 do método, né? Passo 1. Isso vale para todos os métodos, qualquer exercício de suavização exponencial simples. Passo 1. Achar L1 e T1. Como? Ou através da equação de regressão, que é isso daqui, ou fórmulas de intercepção e inclinação. Passo 1. Passo 2. Passo 2. Inserir valores de alfa e beta. Tá? Esses valores podem ser aleatórios quando o problema não der nenhum valor específico, ou os valores que o problema der. Importante, da mesma forma que para a suavização exponencial simples, alfa e beta precisam estar entre 0 e 1. Passo 2. Receitinha de bolo. Isso aqui, no final das contas, vocês vão ver que é uma receita de bolo. Tá? Bote 2 colheres de açúcar, farinha, tarará. Receita de bolo. Você resolve qualquer problema de previsão de demanda utilizando o método da suavização exponencial dupla, fazendo essa receita de bolo que a gente está aprendendo aqui. Passo 3. Passo 3 é começar a calcular L1. Passo 4, calcular T1. Perdão. Passo 3, calcular todos os L's. Passo 4, calcular todos os T's. Passo 5, calcular L mais T.
Vamos fazer isso. Como é que eu calculo L na posição 2? Aí, gente, é uma questão de aplicação de fórmula. Tá? É uma questão de aplicação de fórmula. Tá? L na posição 2 é alfa travado vezes D na posição 1 mais 1 menos alfa travado vezes L na posição T menos 1. Se eu estou no T igual a 2, T menos 1 é 1. L na posição 1 mais T na posição 1. Beleza? Professora, acho que o DT você pegou da posição 1, não seria da posição 2? Está em L2 agora, né? Perfeito, Fernando. Muito bem observado. Muito obrigado. Exatamente. Peguei o L. Excelente observação. Não sei se todo mundo pegou a mesma, o ponto do Fernando. O Fernando falou, professor, está comendo bola aqui, ó. Você está pegando D1. Na verdade, é D2. Por quê? Porque eu estou no L2. L2 é igual a alfa vezes D2 menos 1 menos alfa vezes L1 mais T1. Perfeito. Muito obrigado aí, Fernando. Tá? Aliás, esse é o tipo de problema que ocorre na prova. Justamente essa confusão dos índices. Por isso que eu forço tanto, explico tanto, né? Eu acho que às vezes até meio maçante, essa questão dos índices das fórmulas, esse T mais 1, T menos 1, porque é isso daí que vai te levar para o sucesso ou para o fracasso, entendeu? Se você entender bem, cara, você vai resolver o problema assim, sem dor de cabeça, entendeu? Se você não entender muito bem essa questão dos índices, como o Fernando entendeu bem, você pode cometer um erro como esse que eu cometi e você erra toda a execução do problema. Tá? Você erra toda a execução do problema por quê? Porque você pegou um dado errado. Tá? Então, novamente, né, só para a gente consolidar. O que é o meu L na posição 2? L2 é igual a alfa vezes D2 mais 1 menos alfa vezes L na posição 1 mais F na posição, mais T na posição 1. Tá? 437,5. Tá? Eu faço isso para todo o conjunto de dados até onde eu tenho dado observado. Repara que ele está pegando aqui, né, uma célula vazia, né? Ele está pegando aqui uma célula vazia. Por quê? Ele está pegando o T, que eu ainda não calculei. Ele está pegando o T. Eu vou calcular o T e ele vai ajustar o L de acordo com o T que eu encontrar aqui. E como é que eu calculo o T? O meu passo número 4. Mesma coisa, aplicação de fórmula. TT é igual a beta mais vezes LT menos LT menos 1 mais 1 menos beta vezes TT menos 1. Beleza. Beta travado vezes L na posição 2 menos L na posição 1, fecha parênteses, mais 1 menos beta travado vezes T na posição 1. Beta vezes L na posição 2 menos L na posição 1 mais 1 menos beta vezes T na posição 1. Enter. E replica. Replica até onde? Até onde eu tenho dado observado. Então, se a gente for continuar na sequência de passos, né, eu coloco aqui
Passo 3. Passo 3. Calcular todos os L's utilizando a fórmula de LT. E passo 4. Calcular. Deixa eu deixar ele visível aqui, mostrar. Pronto. E passo 4. Calcular todos os T's utilizando a fórmula de TT. Bom, calculei L, calculei T, fica fácil eu achar o L mais T. O que é o L mais T? L mais T é igual a PT mais 1. A minha previsão em T mais 1, ou seja, começando em 2, é igual a LT, L1 mais T1. Portanto, a minha previsão na posição 2 é igual a L1 mais T1. Isso vale para todo o conjunto de dados até a primeira célula onde eu não tenho um dado observado. Diferentemente daqui, que eu vou até onde eu tenho dado observado, aqui eu vou até a primeira célula imediatamente após a célula em que eu tenho dado observado. Ou seja, eu vou até a primeira célula onde eu não tenho dado observado. Tá? A minha previsão para dezembro de 2009, 1º de dezembro de 2009, eu estou em 30 de novembro. Eu tenho um valor observado para 30 de novembro. 30 de novembro já aconteceu. Mas eu não tenho valor ainda para 1º de dezembro. 1º de dezembro é amanhã. Mas eu já tenho a previsão. A previsão de 1º de dezembro é LT mais TT. Tá? Esse é o nosso passo, se a gente seguir nessa sequência de passos, esse é o nosso passo de número 5. Né? Passo de número 5. Calcular a previsão de demanda para todos os dados observados. Né? PT mais 1 é igual a LT mais TT. Bom, a gente está quase acabando já. A gente está quase Professor? acabando. Opa! Você pode mostrar a fórmula do T? Eu peguei só até onde você coloca o segundo beta, depois eu não consegui ver mais. Posso. Fórmula do T, né? Fórmula do T. A fórmula do T é beta vezes LT menos LT menos 1 mais 1 menos beta vezes TT menos 1. Beleza? Beleza. Show de bola. Tá dando para entender, gente, até aqui? Professor, você pode clicar rapidinho na fórmula do L mais T, só pra eu ver um negócio? Posso. Tá aqui, ó. Ah, não, nada. Tá ok. Obrigada. Imagina. Tá dando para acompanhar, gente? Tá tranquilo? Beleza. Quem cala consente, hein? Então, quem cala consente. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Qual que é o próximo passo? É descobrir a minha previsão mesmo
de demanda para 2 de dezembro, 3, 4, 5, deixa eu dar um gole de água aqui que a boca tá seca. Vamos lá. Aqui entra aquela fórmula que eu deixei para explicar depois. Como é que eu calculo isso daqui? Né? Como é que eu calculo isso daqui? O cenário aqui, gente, então se eu botar, eu vou sair rapidamente aqui desse compartilhamento de tela e vou compartilhar um quadro branco. O cenário é o seguinte, se a gente fosse analisar isso graficamente, né? O cenário é o seguinte, eu tenho aqui tempo, aqui quantidade. Eu tenho para o dia 1º de agosto de 2009 um valor X de ação do Google. Eu tenho para dia 2 de agosto de 2009 um valor valor Y para Google. Eu tenho no dia 3 de agosto de 2009 um outro valor Y de valor da ação da Google e assim por diante. Eu tenho vários valores diários de ação do Google base fechamento. Tá? Eu tenho uma linha de tendência aqui que explica o comportamento desses dados. Né? Essa linha de tendência aqui, ela é dada por f de x igual a x mais b. No nosso caso específico do exercício, ela é dada por 1, deixa eu colar aqui, 1,8 x mais 4, 3, 1, que é justamente a equação de regressão que a gente encontrou, tá ok? Que é justamente a equação de regressão que a gente encontrou. Então, essa fórmula aqui explica o comportamento desses dados aqui, dessa reta, e, por sua vez, dá a base da minha previsão. Só que eu não quero saber o que aconteceu para trás, né? Eu não quero saber o que aconteceu até, acho que 30 de novembro. Eu não quero saber o que aconteceu até 30 do 11, tá? Eu quero saber o que vai acontecer para frente. Portanto, eu preciso plotar os dados aqui no meu gráfico, de preço futuro, de forma que esses dados respeitem essa tendência aqui. Repara, se eu estivesse utilizando o método da suavização exponencial simples, ou da média móvel simples, ou da média móvel ponderada, eu teria um gráfico assim. Os dados da minha previsão orbitariam esse gráfico. Poxa, mas está claro que o sentido dos dados do preço futuro é esse aqui. Por isso que eu utilizo o método de Holt, para fazer essa adaptação. O método de Holt também é conhecido como método de previsão de demanda, dado pela correção de nível e tendência. Tá? Eu adapto nível e tendência de forma que a minha previsão siga a sequência dos dados observados. Portanto, a minha previsão de demanda precisa estar ao redor dessa função de primeiro grau, que é f de x igual a 1,8x mais 431. Tá? Como é que eu encontro o preço da ação para 1º de dezembro, 2 de dezembro, 3 de dezembro, 4 de dezembro, 5 de dezembro e assim por diante? É o que a gente vai fazer agora lá na planilha. Tá? Então, voltando aqui para a planilha. Como é que eu encontro esses valores aqui? E para isso a gente vai pegar essa formulinha aqui, que ficou pendente. Tá?
Deixa eu pegar essa formulinha aqui que ficou pendente. Olha só. PT mais N, ou seja, a minha previsão para qualquer período futuro, P mais N é igual a LT mais N vezes TT. Vamos entender isso daqui. PT mais N. O que é o T aqui para mim? O T é a minha posição 84. O N é qualquer número acima de 84, qualquer posição além da posição 84 que eu queira saber a minha previsão. Por exemplo, se eu quero saber a minha previsão na posição 98, ou seja, 18 de dezembro de 2009, o meu PT vai ser P84 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 84 mais 14, 98. Tá? Deixa eu arrumar esse 98 que está muito tosco. 98. Então, repara, o meu N é a quantidade de posições que eu vou querer depois, após o meu T. E o que é o meu T? O meu T é a última posição da minha série de dados, onde eu tenho demanda observada, L, T e PT mais 1. Professor, Oi, Gabriela. mas se eu quiser, por exemplo, o de 4 de dezembro, aí eu não posso pegar antes? Não posso pegar um T antes? Se você fizer o de 4 de dezembro aqui, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas vamos fazer o de 4 de dezembro, então. Olha, o 4 de dezembro está na posição 88. Né? P84 mais 1, 2, 3, 4. P84 mais 4 é o meu P na posição 88. O que é meu P na posição 88? É o meu LT. O que é o LT? Lembra que aqui a gente mudou, né? O T ele vale para várias coisas. Para essa fórmula específica, o LT é a última posição onde eu tenho L. O LT é isso daqui. L84 mais N. O que é o meu N? O meu N é 1, 2, 3, 4. É a diferença entre a posição que eu quero descobrir e o meu T, que é 84. N, que é 4 vezes T, 84. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Gabriela. Era isso que você estava querendo saber? Era assim, professor, é que eu não tinha entendido que o T ia ser sempre a última linha. Tá bem. Esse talvez seja o conceito mais importante dessa fórmula aqui, pessoal, Gabriela e pessoal, tá? O T, para essa fórmula aqui, o T é sempre esse índice aqui. É o último índice onde eu tenho dado observado, LT, TT e PT mais 1. Esse é o meu T para essa fórmula, ou seja, para a fórmula que eu vou utilizar para descobrir a minha previsão, para estimar a minha previsão. É a partir desse T que eu calculo, que eu estabeleço, na verdade, o LT. O que é o meu LT? 587, é o L na posição 84 nesse caso. O meu TT é o meu T na posição 84. E o meu N? Aqui é o grande pulo do gato. O meu N é a posição que eu quero. Vamos pegar o exemplo que a Gabriela pediu para a gente executar. É a posição que eu quero, 88, menos o meu T, 84. Então, o meu N é sempre a diferença entre a posição que eu quero lá na frente e o meu T. Nesse caso, 4. Nesse caso aqui, que a gente estava trabalhando anteriormente, o meu N é 98
menos 84. O meu N é 14. Tá ok? Por que o N é tão importante? Porque a gente vai automatizar isso. A gente vai colocar isso numa fórmula de Excel e a gente vai simplesmente replicar o N. Repara que o N, gente, o N, ele tem o mesmo papel do f de x igual a x mais b da função de primeiro grau. O meu a não é meu coeficiente angular. O a da função de primeiro grau não é o coeficiente que me diz o quão inclinada é a minha reta. Se eu tenho um a pequenininho, ele é pouco inclinado. Se eu tenho um a muito grande, ele é muito inclinado. O meu n é a mesma coisa. O n vai determinar a inclinação da reta. Tá? Bom, beleza. PT mais N igual a LT mais N vezes PT. A gente fez toda essa explicação sobre o T, sobre o N e tal. Como é que eu faço na prática para achar isso daqui? Eu tenho que fazer um por um, manualmente, calcular o N? Não. A gente estabelece uma fórmula aqui para a primeira posição, onde eu ainda não tenho previsão. Nesse caso, 86. Eu vou estabelecer essa fórmula aqui, nessa célula 86 aqui. Tá? Beleza. Como é que eu faço isso? Olha só. LT. O que é o meu LT? É o meu L na posição 84. Esse L é travado. Ele vai ser o mesmo para todas as outras posições. LT mais. O que é meu N? Aqui é o pulo do gato. O que é meu N? O meu N é a posição em que eu estou menos o meu T, que é 84. Esse T é travado. Porque, repara, na medida em que eu for andando com a fórmula para baixo, eu vou querer que a posição em que eu estou ande, mas o meu T não ande. Eu preciso saber o quão longe eu estou do T. É isso que me dá, o N me dá exatamente isso, a distância que eu estou da minha referência, que é T. Fecha parênteses, vezes TT travado. LT mais LT mais N, que é a posição em que eu estou, menos a posição T travada, vezes o TT travado. A partir daqui, como é que eu calculo a previsão para todas as outras posições? Simplesmente replicando a fórmula. Se eu pegar qualquer posição, por exemplo, pegar essa daqui, repara, ela automaticamente já calculou meu... Deixa eu botar aqui de uma outra maneira. Se eu pegar essa posição aqui, ela já automaticamente calculou meu N. O que é meu N? É o 100 menos 84. Ela manteve o LT, ela manteve o TT. Tá claro, gente, aqui? Alguma dúvida aí em relação à fórmula, a inserção da fórmula, a composição da fórmula? Eu chamo muita atenção para essa formulinha aqui, porque ela dá muito problema na prova, tá? Justamente nessa questão do N. Então, tenham muita atenção nisso aqui, gente. Muita atenção. Muitas vezes o pessoal faz toda a estrutura correta, acerta tudo, chega aqui por um vacilo, muitas vezes não trava a posição 84 e, portanto, o seu N fica errado e toda a previsão fica errada. Tá? E esse racional aqui vai valer para o método de Winther também, a mesma coisa. Então, você aprendeu aqui, aprendeu para o Winther também. Tá? Beleza, esse é o nosso passo número 6, eu acho, né? Esse é o nosso passo de número 6. O que é meu passo 6? Revisão. Aqui.
Passo 6. Estimar a previsão de demanda para as, entre aspas aqui, né, posições futuras. Por que entre aspas? Porque, né, fica meio estranho, né, fazer a previsão de demanda para a posição futura. É óbvio que a previsão de demanda é sempre para a posição futura, né? Eu estou só sendo redundante aqui para deixar bem claro. E como é que eu faço isso? Utilizar a fórmula PT mais N igual a LT mais NTT. Passo 6, devidamente cumprido. Tá? Bom, a gente já fez praticamente todo o problema. Falta agora eu avaliar a qualidade da minha previsão e otimizar a minha previsão. Ou seja, eu avalio a qualidade da minha previsão estimando os meus erros de medida e eu otimizo a minha previsão otimizando os meus erros de medida. Ou seja, calculando ou otimizando os erros de medida de forma que eles sejam os menores possíveis. Tá? Aqui é a mesma história de sempre. Como é que eu calculo o DAN? Né? O DAN nada muda. O valor absoluto da previsão, L mais T, menos dado observado. Eu replico isso para todas as células até onde eu tenho dado observado. Como é que eu faço o meu MAP? O meu MAP é o meu DAN, ou melhor, o meu erro percentual absoluto é o meu erro absoluto sobre o meu dado observado. O meu MAP é a média de todos eles. Tá? Então, aqui eu calculo média e acho o DAN. E aqui eu calculo média e acho o MAP. Tá? Por enquanto está dando um erro de 2,19%, que equivale a 11,8 dólares por unidade de ação. E, por último, mas não menos importante, eu calculo o MPE, que é a previsão menos o dado observado, isso entre parênteses, dividido por dado observado, que me dá um resultado com sinal, em percentual com sinal. Replico para todas as posições e acho o MPE, que é a média de todos os erros percentuais individuais, me dando uma medida de viés. Ou seja, eu praticamente não tenho viés aqui nessa previsão de demanda. Está dando 0,06, um valor muito próximo de zero, né? Positivo, mas muito próximo de zero. Ou seja, um viés suavemente positivo. Professor, acho que você está mudo. Estou mudo? Não, eu estou escutando. Ah, acho que falhou para mim, então. Ah, tá bom, tá bom. Tá todo mundo me ouvindo aí? Beleza? Sim, professor. Legal. Beleza. Então, aqui o cálculo dos erros de medida, gente, não muda nada. Repara que ele é o mesmo para todos os métodos, né? Tudo a mesma coisa. E ele me traz o quê? Qualidade da previsão. Com o erro de medida, eu consigo entender a qualidade da minha previsão. Erros de medida muito grande, previsão não muito boa. Ou não boa. Erros de medida pequenos, previsão com qualidade. Tá? Esse, eu diria, esse é o nosso... Pode falar, Gabriela. Desculpa. Eu acho que eu até já perguntei isso, mas eu não lembro da resposta. Nos exercícios tipo de prova, por exemplo, vai ter especificando qual é o método que você quer? Pode ser, vão ter os dois tipos, Gabriela. Pode ser que tenha, eu tenho questões aqui no meu banco de questões em que ele indica o método, como esse exercício, e tem questões em que ele não indica o método. O que eu deixo vocês tranquilos é, quando não indicar o método, vocês não vão ter dúvidas sobre qual método utilizar.
Ou seja, vocês vão plotar os dados no gráfico e vão ver claramente que aquilo tem tendência, ou que aquilo só tem nível, ou que aquilo tem tendência, nível e sazonalidade. Eu não vou colocar dados que deixem vocês em dúvida, para que vocês testem mais de um modelo e tal. Isso não vai acontecer, tá? Então, se cair uma questão desse tipo, vão ser dados assim muito... Você vai botar no gráfico e vai falar, não, aqui tem claramente nível e tendência, não uma reta crescente ou uma reta decrescente muito acentuada. Ou tem nível, tendência e sazonalidade bastante marcantes, tá? Beleza. Então, aqui é o nosso passo 7. O que é o passo 7? Eu ia botar lá em cima, mas já está cheio de caixinha de texto, vou botar aqui embaixo. Tá? Nosso passo 7 é o cálculo das medidas de erro. Professor, Pode falar. duas perguntas. A primeira é, tipo, nos outros a gente tinha que atualizar a cada período, porque tinha um novo dado e a gente atualizava. Nesse também? Exatamente, Laura. Exatamente. Vamos nos colocar aqui na posição do investidor, né, que está analisando a ação do Google. Olha só, a gente está em 30 de dezembro, hoje. Né, nós estamos em 30 de novembro. A gente acabou de, com base nos valores passados da ação do Google, nós estimamos o que poderia ser o valor futuro da ação durante o mês de dezembro. 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 30 de dezembro. Mas olha só, começou dezembro, primeiro dia de dezembro, o mercado abriu, a ação subiu, desceu, fechou o dia. Fechou 1º de dezembro. No final do dia 1º de dezembro, você vai ter o valor de fechamento da ação do Google. Vamos dizer que tenha dado $570, ok? Uhum. O correto é você atualizar a sua previsão aqui, com base nesse novo dado, tá? Então, o que você faz aqui nesse cenário? Você puxa todas as fórmulas para baixo. Repara que aqui tudo já foi atualizado, tá? E aqui a mesma história. Aqui você também... Aqui nem precisa, porque ela já automaticamente atualiza. Ah, não, aqui tem que fazer uma atualização. Repara que você está pegando 84, o LT-1 e o TT-1. Você tem que trazer para cá, trazer para cá e trazer para cá. E replicar. Então, repara, os valores da sua previsão mudaram. Só porque você inseriu um novo dado observado aqui. Tá? Então, o ideal é que você vá calibrando a sua previsão na medida que você tiver dados entrando. Tá bem? Tá, obrigada. E a outra, só se você podia voltar lá no T1 e no L1, só porque eu não peguei quais são as fórmulas certinho. Posso. Deixa eu só voltar aqui para corrigir essa alteração que eu fiz aqui. Nas fórmulas de T1 e L1, né? Isso. Tá. Peraí. Acho que eu voltei muito e apaguei o comentário aqui do passo número... Aqui. Vou mostrar aqui. Aí, pronto. T1 e L1. Então, ó, o L1 é uma fórmula de intercepção. O que é a fórmula? Deixa eu diminuir o zoom aqui, que talvez fique mais fácil de enxergar. Tá? Intercepção é todos os valores de Y e todos os valores de X. Tá. O T1 é uma fórmula muito semelhante, é a inclinação. A inclinação também é composta por todos os Y e por todos os X. Tá, ok. Obrigada, professor. Imagina. Mais dúvida, gente? Comentário? Professor, e nessa fórmula vai até a última linha que já tem dado, né? Até a última linha que já tem dado, no caso da intercepção e da inclinação. Então, você vem até x 84, y 583. Você não vai além do 84, mesmo que você tenha mais posições. Tá bom, obrigada. Tá? Você pode ser tentado, eventualmente, a fazer assim, ó. O que está errado, quer ver? Deixa eu diminuir o zoom para ficar mais fácil de visualizar. Você pode ser, eventualmente, se confundir e fazer o seguinte. Vir
com o X até aqui embaixo e com o Y até aqui. Não pode. Cada X tem que ter um parzinho, que é um Y. Cada X tem que ter um parzinho. Tá? Você vem até o Y, até a última posição onde você tem dado observado. Tá? Beleza. Passo 6, passo 7. O último passo é a otimização do alfa e do beta, a otimização dos pesos. Ou seja, quais são os alfa, qual é o alfa e o beta que me entrega o menor erro de medida, o menor erro de previsão e, portanto, a melhor previsão. Tá? Então, deixa eu já botar aqui o passo 8. Né? Otimizar os pesos. Ou otimizar alfa e beta, enfim, pode chamar o alfa e beta aí do nome que vocês acharem melhor. Tá? Eu costumo chamar eles de pesos. Beleza. Como é que eu otimizo? Muito simples, o procedimento é exatamente o mesmo que a gente tem adotado já desde a média móvel ponderada, passando pela suavização exponencial simples. Solver. O que eu quero? Eu quero o Dan menor possível. Quais são as minhas células variáveis? Alfa e gama, perdão, alfa e beta. E quais são as minhas restrições? Alfa e beta menor ou igual a 1 e alfa e beta maior ou igual a 0. Método de solução permanece sempre programação não linear, portanto eu tenho que escolher aqui GRG não linear. Geralmente ele vem o GRG não linear vem como standard, como default no Excel. Resolver. O solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. O que eu encontrei aqui? Eu encontrei um erro que caiu lá de 11, né, 11 alguma coisa, para 4,70, um percentual de erro médio que caiu de 2%, 2 alguma coisa, para 0,93, e um MPE de quase zero. Deve ter aqui na terceira, quarta, quinta casa decimal alguma coisa. Então, um viés muito pequeno. Tá? Um viés muito pequeno. Olha só, se a gente colocar, bom, e o alfa e o gama deu o alfa igual a 1 e o beta igual a 0. Professor, está errado? É normal? Não tem problema, acontece com alguma frequência. Encontrou um beta igual a 0 e um alfa igual a 1. Basicamente, né, um beta igual a 0 significa que todos os meus t's, o meu t para qualquer posição é igual ao meu t igual à posição 1. Tem nada de errado em relação a isso. Tá? Se a gente colocar, para a gente comparar preço e previsão num gráfico, como é que ficaria, hein? Olha só que bonito. O gráfico representa aquilo que eu desenhei para vocês lá no início dessa aula de hoje, né? Olha aqui, ó. Se a gente traçar uma reta, um tracejado imaginário aqui, para cá é passado, para cá é futuro. Repara que a minha previsão, que está em vermelho, ela está muito coincidente com os dados observados em azul. Muito coincidente, está muito próximo um do outro. Você tem erros individuais muito pequenos. Aqui deu um errinho um pouquinho maior, aqui deu um errinho um pouquinho maior, aqui também. Mas, de forma geral, eles estão muito próximos. Por isso que o meu erro médio deu pequeno. Então, graficamente, eu consigo visualizar isso. E o que é a minha previsão, entre aspas, futura dos valores de ações do Google? É uma linha reta, é uma função de primeiro grau, com coeficiente angular positivo, ou seja, crescente. Tá? E para cada um dos períodos que eu tenho aqui, eu tenho uma correspondência de valor aqui.
aqui e assim por diante. Reparem que é uma reta que segue a reta da linha de tendência dos pontos, que reflete o comportamento dos dados da série histórica. Tá legal? Alguma dúvida aqui, gente? Algum comentário? Professor, posso fazer seu solver? Pode, claro, Gabriela, só um minutinho. Peraí. Solver. Tá na mão. Obrigada, professor. Imagina. Olha só, gente, esse exercício aí ainda continua, né? Ele pede para fazer umas comparações aqui, que daí já não tem nada a ver com método, é mais comparação mercadológica mesmo, né? Ele tenta trazer um pouco de realidade para o contexto do exercício. Então, letra D. Obtenha o preço real de fechamento das ações do Google para cada dia útil do mês de dezembro de 2009. Olha só, a gente calculou a previsão dos valores diários das ações do Google para o mês de dezembro de 2009, e agora ele está falando o seguinte: procura um banco de dados qualquer e encontra para mim os valores reais das ações do Google. Acha para mim os valores reais das ações do Google. Tá? Vamos fazer isso. Tá? Ou melhor, eu vou deixar vocês fazerem isso. Tá? Eu vou só explicar como encontrar. Bom, tem várias bases de dados aí para encontrar essas ações. Tá? O que eu sugiro para vocês, gente, é utilizar o Yahoo Finance aqui. Tá? Tá? Aqui, como eu já estava fazendo esse exercício há pouco tempo, já está aparecendo inclusive aqui para mim, mas eu vou desde o início para vocês verem. Então, eu vou no Yahoo Finance, tá? Venho em Finance Home. Não é Finance Home, não. Mudou um pouquinho aqui, viu? Watchlists, eu acho. Aqui, Watchlists. Não é Watchlists também. Screeners. Markets. Peraí que deu uma mudada aqui. Personal Finance, Broker Center. Parará. Eu posso botar aqui o ticker do Google, é mais fácil. Então, boto aqui o ticker do Google. Talvez seja. Eu estava procurando encontrar aqui, estava tentando encontrar aqui série histórica, estatísticas, alguma coisa do tipo, mas se você botar o ticker da ação aqui, ele já te joga para essa tela que é o que eu quero. Né? Então, repara, aqui é o ticker da ação, aqui são as características, né, atuais da ação do Google, valor de abertura, de fechamento, crescimento, valorização, desvalorização, etc. Eu venho aqui em dado histórico, tá? E aqui eu consigo filtrar os valores das ações por período. Né? O que eu vou fazer? O exercício está me pedindo o seguinte: olha, encontre os valores das ações diárias do Google para o período de dezembro, de 1º de dezembro a 30 de dezembro. Perfeitamente. Eu venho aqui no histórico de valores das ações e seleciono. Eu quero, primeiro, 1º de dezembro de 2009 até 30 de dezembro de 2009. Done. Preços históricos, frequência diária, aplicar. Aqui eu tenho o valor de abertura, a alta, o preço mais alto, o preço mais baixo, fechamento ajustado de cada dia do mês de dezembro de 2009. Tá? Cada dia. Eu ia deixar para vocês fazerem, mas vamos fazer juntos isso aqui. Ele pede o seguinte: olha, eu vou deixar para vocês fazerem, porque eu ainda preciso fazer a chamada, então se eu fizer não vai dar tempo, mas eu vou deixar já explicado para vocês aqui. O que a gente precisa fazer?
Eu já encontrei os valores das ações, né? A gente pega os valores de fechamento, pode ser o valor de fechamento ajustado, fica a critério de vocês. A gente pega o valor de fechamento e insere lá na nossa planilha o valor para cada dia. Então, quanto é que foi o valor da ação para dezembro, 1º de dezembro de 2009? Foi 293.83. 293.83. E para dia 2 de dezembro? Foi 292.66. E assim sucessivamente. Repara o seguinte, gente. Pô, peraí. O senhor tá maluco. Porque, cara, a ação estava 585, 589 dólares, 583, aí caiu para 293, 292, né? Vamos voltar lá na 291, pô, tá pela metade os valores, praticamente. Então a previsão tá toda errada. Calma aí. As ações do Google, justamente nesse período de dezembro de 2009, sofreram um split. Elas foram splitadas, né? O professor de finanças de vocês pode explicar isso muito melhor do que eu, mas eu vou explicar aqui só de uma maneira bastante superficial para não ficar sem nenhuma contextualização. O que é o split? O split de ações. Quando o valor da ação está muito alto, o valor por unidade, a empresa pode eventualmente emitir mais ações sem valor e atribuir essas ações sem valor para os acionistas. Então, eu tenho 100 ações do Google a 600 dólares. O valor do ticker o valor unitário da ação está historicamente muito elevado. O que o Google faz? Ele emite, por exemplo, o dobro de ações. Se ele tem 1 milhão de ações, ele vai emitir mais 1 milhão de ações e vai dar quantidades proporcionais dessas ações para todos os investidores, a preço zero. Então, eu tinha 100 ações a 600 dólares por ação, eu passo a ter 200 ações a 300 dólares. Para mim, nada muda. O meu notional é o mesmo. Eu vou ter um valor total de ações do Google de 100 ações vezes 600 dólares, que vai dar 60 mil dólares, ou 300 dólares vezes 200 ações, que vai dar 60 mil dólares. Tá? Então, é só uma forma de o mercado, de a empresa ajustar o valor da ação de forma que ele se reduza em termos de valor individual. Para o acionista, nada muda. Aconteceu isso aqui no Google, exatamente no mês de dezembro. Então, o que a gente precisa fazer para que a nossa previsão de demanda seja coerente com a realidade? Quando a gente inserir os valores das ações aqui, eu tenho que multiplicar por 2. Tá? Cada valorzinho eu multiplico por 2. E aí sim, aí eles vão ficar atinentes com a realidade da minha previsão. Né? Aí eles vão ficar adequados com a realidade. Tá? O que o exercício pede aqui? Daí eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa, tá bem? O exercício pede para vocês obterem o preço real de fechamento das ações, que é exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Letra E, sem alterar suas previsões já feitas, calcule os indicadores de erro de previsão considerando apenas os dias de dezembro de 2009, ou seja, a partir do momento em que vocês inserirem os valores das ações aqui, vocês precisam abrir uma nova coluna de MAP, DAN e MPE, tá? Aqui, perdão, aqui, tá? MAP, DAN e MPE, para calcular o DAN, o MAP e o MPE, considerando a comparação da previsão com o valor das ações. Então, vocês não vão fazer nada aqui, vocês só vão inserir o valor das ações novas e vão comparar se o valor das ações foi compatível com os valores que vocês previram. E como é que vocês vão fazer essa comparação? Calculando DAN, MAP e MPE disso daqui contra isso daqui. Professor,
Oi, Gabriela. Mas eu não entendi que você mudou de 200 para 500? Eu Mudei perdi de, essa parte. mudei de 200 para 500. Por quê? As ações foram splitadas, né? Ou seja, você teve uma redução de metade do valor unitário da ação. A ação custava $600 na média, e com a emissão de uma maior quantidade de ações a valor zero, o valor da ação, que era 600, passou para 300. Passou para 300. Então, eu preciso fazer essa adaptação na hora que eu for plotar esses dados dos valores de ação aqui, porque senão a matemática ela não compreende isso, né? Eu tenho aqui uma sequência de dados históricos, todos os dados girando na casa de $600. De repente, eu vou inserir aqui um monte de dado na casa de $300. O resultado é que vai dar um erro absurdo. Eu preciso manter a coerência matemática desses valores novos de ações aqui. Qual que é a coerência matemática? É multiplicar o valor que está lá na base de dados do Yahoo Finance por 2. Se eu multiplicar por 2, eu retorno os valores da ação para o que era antes do split. Tá? Imagina. Se você estivesse trabalhando no mercado de ações, né, e o split acontecesse, o que você teria que fazer na sua previsão aqui? Dividir por 2. Dividir por 2. Só que como a gente está fazendo uma análise a posteriori, ou seja, eu já fiz a previsão, o mercado já aconteceu e agora eu quero saber se a minha previsão era compatível com a realidade, eu estou multiplicando os dados obtidos por 2. Mas se eu quisesse utilizar esses dados aqui da previsão para tomar posição, ou seja, eu estou em novembro de 2009 e eu quero saber, vem cá, comprovendo o Google para dezembro, já sabendo que o split aconteceu, o que eu teria que fazer? Eu teria aqui os valores da minha previsão na casa de $600. Eu teria que dividir por 2, porque eu sabia que, eu já tinha conhecimento que o split aconteceu. Tá? Então é só uma forma de você ajustar o modelo àquela realidade do split das ações. Tá? Então façam isso em casa, tá bem? Façam isso em casa. Eu não vou pedir para vocês entregarem Dropbox disso, é mais para vocês treinarem e tal, se vocês quiserem, tá bem? Façam essa letra D, obter o preço real de fechamento, que a gente já praticamente fez aqui. Calculem DAM, MAP e MPE dessa comparação entre a previsão que a gente fez e as ações, os valores das ações de dezembro que vocês encontraram, e faça aquela análise crítica dos resultados em cima dos erros. Tá? Erro grande ou pequeno, para que serve cada erro e assim por diante. Professor, você consegue postar essa planilha para a gente? Consigo. Eu vou postar, como eu fiz o passo a passo aqui, eu acho que no gabarito não tem o passo a passo, eu vou postar eu vou liberar o gabarito agora e eu posto essa planilha também com passo a passo. Aliás, passo a passo aí, cara, presente de pai para filho, hein? Isso é presente de pai para filho, né? Passo a passo desse aqui eu nunca vi, entendeu? Receitinha de bolo aí, na prova é só você seguir ali, bote 2 colheres de manteiga, bote 2 colheres de sal, uma xícara de água. É isso daí que eu estou passando para vocês. Tem que tirar 10 nessa questão, hein? 10. Nada diferente de 10 aí para questões desse tipo, tá? Brincadeiras à parte, o passo a passo ajuda. E o passo a passo é um passo a passo mesmo, para o método de previsão de demanda para todos, tá? Todos os 5 métodos que a gente vai ver no final desse curso, até o final do curso, eles são procedimentos. Não muda nada. É só você seguir um passo a passo. Na média móvel simples, o passo a passo é muito pequeno, 1 ou 2 passos. Na média móvel ponderada é muito pequeno, 2 ou 3 passos. Na atualização exponencial simples, poucos passos. Aqui no método de Holt já tem mais passos, mas são sempre os mesmos passos. E na suavização exponencial tripla, que a gente vai ver a partir da aula que vem, também é uma receita de bolo, só que com mais passos, um pouco mais de passos do que esse daqui do método de Holt, tá bem? É 8h50 agora, eu queria fazer a chamada, mas eu acho que não vai dar tempo. Então eu vou liberar vocês sem chamada mesmo, e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Então, gente, obrigado aí pela atenção, pela participação, e
tenham todos aí um excelente final de semana. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Professor, eu queria te perguntar um negócio rapidinho. É mais uma Claro. dúvida que não tem muito a ver com os exercícios, assim.